Boa noite. Vamos dar início à coletiva do técnico Eduardo Barros. Fluminense 4, Flamengo 1. Fluminense campeão. Eduardo, parabéns, antes de mais Obrigado. nada, para ti, para todos do grupo. Foi, sem sombra de dúvida, uma das melhores partidas. Pelo menos eu ouvi alguns torcedores do Fluminense deixando o estádio dizendo que o Fluminense realizou nesta temporada. Já teve grandes atuações, mas considerando que essa foi uma das melhores atuações do time, você qualifica que é difícil imaginar se o Flamengo não conseguiu mostrar o seu poder de ofensividade, de competitividade, ou foi o Fluminense realmente que não deu chance do Flamengo mostrar absolutamente nada neste jogo em que o Fluminense acabou sendo bicampeão? Boa noite. É uma questão de difícil resposta. A gente poderia estender toda a entrevista somente debatendo essa ótima pergunta. O que a gente sabe é que do lado de lá existe um elenco com um orçamento milionário, salvo engano, a maior folha do futebol brasileiro. Então, somente por esse fator, nós sabemos que ali tem muita qualidade em todas as posições, o que permite ao seu treinador escolher qualquer que seja a estratégia de jogo. Só que do lado de cá tem um gênio no comando da equipe, que é o Fernando Diniz, e que se preparou muito para essa final. E não só. Não dá para dizer que ele se preparou mais para esse jogo do que para qualquer outro, porque a preparação e a dedicação ela é exclusiva ao próximo jogo. E o jogo que nos tocava nesse momento era a final do Campeonato Carioca. E a equipe, com o dedo dele e principalmente com a entrega e dedicação e união e solidariedade e energia e espírito e desejo de todos os jogadores, a gente, felizmente, com méritos, nos sagramos campeões. Eduardo, boa noite. Almeno Campos, da Rádio Alternativa Esportes, te parabenizando também pelo título. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito do Marcelo, mas eu quero te perguntar uma importância mais tática do Marcelo. Porque teve o gol ali pelo lado direito também, que chama atenção esse posicionamento também pelo lado direito, tanto naquele gol do Sport Cristal, e também no gol que abriu o placar para o Fluminense na tarde de hoje. Obrigado. É bem observado, mas os dois lances eles têm naturezas distintas. No jogo contra o Sporting Cristal, o Marcelo estava do lado direito porque ele foi para uma cobrança de bola parada e na sequência da bola parada ele fez o passe para o Arias. Hoje, preciso retomar as imagens do jogo, não revi os gols, mas acredito que o Marcelo tenha aparecido ali pela própria dinâmica do time, que permite essa liberdade de posicionamento de todos os seus jogadores. Eduardo, boa noite. Guilherme Gonçalves, Litoral News, parabéns pela vitória, pelo título. Obrigado. Você trabalha com o Diniz já há muito tempo. 2015 no Audax, né? Vocês começaram esse trabalho juntos, em algum momento se separaram, mas por pouco já estão juntos novamente. A gente percebeu um Diniz muito feliz, muito emocionado, e esse é o primeiro grande título profissional dele, né? Queria saber, você como colega de profissão, como auxiliar dele, imagino que tenham relações, sejam amigos, enfim. Como que você viu ele, essa preparação dele para o jogo de hoje, lidou com essa responsabilidade de estar na beira do campo por ele, e essa sensação dessa resposta após o jogo, essa troca de você com o Diniz? Ele fez duas perguntas em uma, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bom, de fato, para mim é um privilégio trabalhar com o Fernando Diniz. Eu tenho segurança que esse seria o desejo de milhares de profissionais do futebol brasileiro, e eu, com a graça de Deus e a oportunidade que ele me concedeu, eu estou neste segundo ciclo com ele. De fato, o primeiro ciclo começa ali no final de 2015, mas a admiração ela é anterior a isso. Eu fui assistir um jogo da Série A2 do Campeonato Paulista, salvo engano, em 2012. Era Red Bull e Atlético Sorocaba. E o que vocês viram hoje aí, vocês que acompanham o trabalho do Fernando Diniz há um bom tempo,
eu vi naquela ocasião há mais de 10 anos. Eu tive uma identificação imediata e uma admiração pelaquilo que eu vi e não pelo futebol somente. Eu queria entender como que um treinador conseguia fazer a equipe também com menor orçamento naquela época. Vocês já sabiam vocês acredito que saibam, o que era o Red Bull desde a sua criação, né? Clube que comprou o Bragantino contra um time da Série A2, que era o Atlético Sorocaba, que não era o maior orçamento. Graças a um grande amigo em comum, que é o professor João Paulo Medina, ele me oportunizou uma visita ao Fernando Diniz. E dessa visita surge, depois de 3 anos, a possibilidade de trabalhar junto com ele. Então, eu só tenho a agradecê-lo por esse privilégio. Ele me convidou para retomar a parceria nesta segunda passagem dele no Fluminense. Ele me chama em maio do ano passado, quando nós chegamos aqui. E, bom, estamos construindo uma bela história sobre a liderança dele. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Em muitos momentos, nós da imprensa, né, quando a gente sempre fala sobre nós da imprensa, falamos que o Diniz precisava de um título para consolidar o trabalho e essa tese de trabalho, a forma de jogar. Hoje esse título ele está aí, o Fluminense é campeão carioca. Esse título consolida o trabalho do Diniz ou para vocês nunca foi necessário esse título para reafirmar a forma de jogar? Nunca foi necessário. O trabalho do Diniz está consolidado. Se a gente nos pautar as nossas conquistas somente pessoais e profissionais, somente a vitória, vai parecer que todos os demais são derrotados. Se a gente tiver 20 grandes treinadores no futebol brasileiro, independentemente de qual seja a nacionalidade, vão ter 4 rebaixados ao término do Brasileirão no final do ano. O campeão é só um. E isso não significa que somente o campeão consolidou seu trabalho. Todos podem ter grandes trabalhos e ganha o futebol brasileiro. E ganha a classe, e ganha a imprensa, e ganha a torcida. Então a gente não precisa validar ou não um trabalho porque a gente ganhou uma medalha ou porque a gente ganhou um troféu. Tem mais coisas para a gente fazer no futebol e com as pessoas e por todos que militam na área. Em qualquer que seja a sua área de atuação. Você pode ser alguém da imprensa, você pode ser alguém do staff que aparentemente tem menos relevância pela função que exerce, mas todos têm a sua contribuição a dar ao futebol brasileiro, independentemente se no final das contas você ganhou ou não um título. A minha opinião é essa, por isso que eu cravo o Diniz como consolidado no futebol brasileiro, em que pese hoje a gente pudesse ter sido vice-campeão. Eduardo, boa noite, Dedé Nelly Web, Rádio Fluminense, canal Fluminense aqui. Parabéns pela vitória ao lado do Diniz, parabéns pelo título. Obrigado. Em posição técnica, em posição tática, em posição física, foram os fatores fundamentais para conquistar esse resultado histórico hoje? Foram fundamentais, mas eu acho que tem um componente que influencia o jogo que ele precisa ser destacado. No primeiro lance do jogo, eu acredito que o Pedro pisa no Paulo Henrique Ganso. E a gente poderia questionar aqui que é um pisão para... Equivocadamente, a gente poderia questionar que é um pisão para expulsão, e não é. O árbitro conduziu a partida com propriedade. Um começo assim meio amarrado pela natureza do clássico, da final, da vantagem do adversário, das equipes se estudando, mas ele deixou o jogo correr, deu atendimento quando tinha que dar, deu 7 minutos de acréscimo sob indignação da equipe que tinha vantagem no placar, mas eram os minutos que deveriam ser dados, porque no momento que houve a intervenção do VAR, o cronômetro não foi parado, pelas substituições e pelo atendimento que aconteceu. O Felipe que precisou sair com um pouco de demora para deixar o campo, e ele conduziu a final, assim como o Diniz pediu na entrevista da quarta-feira após o jogo da Libertadores, que fosse uma arbitragem do tamanho do jogo, com justiça, como foi. Então, se nesse momento, né, se o Samuel Xavier não tivesse sido expulso injustamente num lance igual ao lance que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso hoje, em que o Pedro não deveria ser expulso, quem estaria aqui na coletiva hoje possivelmente seria o Fernando Diniz. Então, houve imposição? Sim. Nós nos impusemos sobre o adversário em todos os elementos que compõem o jogo, acredito, estrategicamente, fisicamente, tecnicamente, espiritualmente, taticamente. Mas quem conduziu o jogo, a arbitragem, permitiu que isso pudesse acontecer. Aqui, Eduardo, aqui no chão.
Olá. Boa noite, parabéns pelo título. A gente ali no campo estava falando com os jogadores sobre a preleção do Diniz. Todos eles falaram sobre isso, que hoje foi emocionante, que teve até gente chorando e tal. Mas assim, eu queria, não só na preleção de hoje, mas como é que o Diniz transforma também esse vestiário do Fluminense numa mentalidade vencedora, uma mentalidade que pensa que pode ganhar uma Libertadores, por exemplo. Você que trabalha ao lado dele também e convive com isso diariamente, como é que ele consegue contagiar tanto assim os jogadores? Obrigada. Eu poderia estender também essa resposta, porque ela daria, acredito que ela seria, né, poderia ser uma inspiração aí para muitos profissionais, mas eu vou tentar sinteticamente dizer uma palavra e o porquê dessa palavra. Primeiro, na minha opinião, é a liderança dele, e a liderança dele, ela é uma abordagem voltada para o desenvolvimento do jogador como pessoa, primeiramente. Então, no meu entendimento, os jogadores percebem essa tentativa de conexão que ele faz genuína, de olho no olho, com profundidade, com verdade, com dor, com acerto, com erro, com repetição, com insistência, com crença, com como eu mencionei no início da entrevista, com uma dedicação quase que exclusiva aos jogadores. Eles percebem. Acho que é isso. Parabéns aqui, João do Dia. Parabéns pelo título. Eu queria que Obrigado. você falasse sobre a resiliência, essa força mental do Fluminense, porque o time entrou com 2-0 de desvantagem e sempre teve controle do jogo, dominou, fez 4-1 com muita tranquilidade. Eu queria que você falasse sobre essa força do Fluminense que a gente viu hoje dentro de campo. Obrigado. Essa resiliência ela é construída no dia a dia de treinamentos. A equipe jogou no último sábado o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Fomos para a estreia da Libertadores numa viagem que a logística não era ideal, a logística foi boa, mas nós viajamos na madrugada de segunda para terça-feira. Todo mundo que tem entendimento sabe que na madrugada o ideal seria que os jogadores estivessem dormindo e não viajando. Isso alterou a nossa programação de treino para o jogo contra o Sporting Cristal, mas nós pudemos praticamente repetir a equipe que jogou na quarta-feira em relação ao sábado e hoje também com a entrada do Guga na posição do Samuel em virtude da expulsão. E essa decisão ela é importante, porque na quarta-feira muitas equipes do futebol brasileiro decidiram poupar seus principais jogadores num jogo de Libertadores. E a gente respeita o planejamento de qualquer treinador e de qualquer clube. Mas a gente sabia que nós teríamos resiliência e não só suficiente para fazer o jogo que nós fizemos na quarta-feira, que foi um jogo de imposição talvez não tão absoluta como foi a imposição de hoje, mas um jogo de superioridade, vamos classificar dessa forma, e a gente estar inteiros em todos os níveis, em todas as esferas, para a gente também fazer um grande jogo hoje. Eduardo, aqui. Eduardo, boa noite, Boa parabéns noite. pelo título. Obrigado. Minha pergunta são sobre dois jogadores específicos. Como foi tomada a decisão para que o Felipe Melo seria o titular? E se houve alguma orientação sobre o Keno? Porque a gente percebeu uma atuação muito melhor do Keno comparada do primeiro para o segundo jogo. Boas perguntas. Oi? Desculpe. Foram dois também. Bem lembrado. Existe uma distorção em relação à análise do Felipe Melo, em que ele injustamente é apontado como o responsável em possíveis resultados negativos do Fluminense. O Felipe Melo, ele é multicampeão e eu não preciso
falar sobre o histórico vencedor que ele tem. Mas se a gente se ater exclusivamente a esse momento que o Fluminense vive, o Felipe Melo fez grandes jogos no Campeonato Carioca e, especialmente, contra o Sporting Cristal, ele fez um ótimo primeiro tempo. E ele sai porque ele estava amarelado. Injustamente amarelado. O VAR não funcionou no jogo da Libertadores. Então nós já fizemos críticas aqui ao futebol, à arbitragem local, e nós não evitamos as críticas também a Conmebol. Porque por mais que a gente tenha vencido o jogo lá, o VAR deixou de interferir no jogo pelo menos 2 vezes. O Cano sofre um pênalti lá escandaloso. Escandaloso. Não sei por que não deram aquele pênalti. Também não sei por que não expulsaram o Léo Pereira no primeiro jogo da final. E o Felipe Melo, ele foi empurrado pelo Yotun, pelo meio atacante da equipe do Sporting Cristal. E na televisão, o lance acontece aos 17 minutos que a gente sofre o gol, e o replay só aparece na TV, no canal que foi transmitido o jogo, aos 22 minutos. 5 minutos depois conseguiram uma tomada que mostra a carga que o Felipe recebe nas costas. Tem o contato na bola? Tem. Só que o Felipe ele foi empurrado nas costas. Então se o VAR atua ali, falta. E talvez a impressão de todos sobre o Felipe Melo seria distinta. Porque o Felipe Melo jogou bem ali. Ele achou um passe de 60 metros no Arias. Passe que é dificílimo conseguir. Ele marcou bem, ele manteve o time compacto, ele tem presença, tem liderança. Ele entende os funcionamentos do sistema. Então, a gente precisa ter frieza para tomar as decisões, frieza que o Diniz teve o suficiente para ele, por mais que houvesse uma atmosfera contrária à escolha do Felipe Melo, pudesse ser escolhido como titular no jogo de hoje. Em relação ao Keno, mais rapidamente, foi mais simples. O Flamengo conseguiu pôr muita bola longa no primeiro jogo, muita. Um time que escolheu essa estratégia de jogo, com sucesso. Nós fizemos um ajuste no posicionamento de alguns jogadores, do Keno inclusive, para que as bolas longas do Flamengo hoje tivessem menos sucesso. Deu certo. Eduardo aqui, à sua direita. Thiago Lima do GE. Thiago. Eu queria te perguntar, Eduardo, sobre o Marcelo. Mas assim, a gente vê ele, uma evolução incrível dele em campo. Mas o que eu percebi também, ele muito agindo no psicológico do time. Logo após o primeiro gol, ele conteve a comemoração, apontava para a cabeça. Eu queria saber como é que foi o Marcelo no vestiário, né? Antes e depois do jogo, se ele tá tomando esse papel de uma liderança também ali no vestiário. No vestiário, pelo menos até esse momento, o Marcelo é um jogador de poucas palavras, mas dentro de campo, isso que você notou, eu também notei, a torcida notou, é uma marca. É um jogador gigante que vem prestar bons serviços para o futebol brasileiro e felizmente no Fluminense. Marcelo, Eduardo, Marcelo, você concordou. Tricolor. É até bom, primeiro, parabenizar pelo título, é até bom ver sorrindo, assim, normalmente a gente até tava brincando aqui antes, de que você só pegava furada aqui, né, jogo que tinha tido confusão, Diniz expulso, era só, agora finalmente você pegou o filé por aqui. A minha pergunta, ela é um pouquinho parecida com a do Marcelo, mas com a Marcelo Neves agora, mas ela vai para um outro viés, que é sobre a questão do Felipe Melo. Porque eu perguntei ao Diniz aqui, se eu não me engano, após o 7-0 contra o Volta Redonda, sobre as críticas que ele recebeu durante a semana por manter a escalação, a questão dos 2 pontos abertos e tal. E o Diniz deu uma resposta que viralizou até bastante, falando que normalmente, quando todo mundo está vendo alguma coisa, todo mundo enxerga e só o treinador que não vê, é porque não é tão óbvio assim, porque não é possível que só o treinador seja tão burro que não está enxergando algo.
E aí, nessa semana, acabou a gente tendo uma outra onda dessa, não sei se você chegou a acompanhar tanto, mas com certeza vocês ficavam sabendo sobre a questão do Felipe Melo. Quando sai ali, ó, o Fluminense deve colocar o Felipe Melo de novo titular. Você deu a justificativa sobre o porquê o Felipe Melo foi titular, né? Embasou bastante dentro da lógica de quarta-feira também. Mas eu queria saber como é que vocês internamente lidam também com isso. Sobre arriscar um jogador que, de repente, a torcida... Um erro pode ser suficiente para a torcida pegar muito no pé dele. É óbvio, o Felipe Melo é um cara muito experiente, mas isso seria uma atitude parecida também com algum garoto jovem numa situação sobre essa? Queria que você comentasse um pouquinho dessa escolha. Tem muito ruído externamente, mas a gente não conduz o dia a dia do trabalho em função dos ruídos e das opiniões externas. O Diniz, ele lidera um trabalho voltado para dentro, para o que ele está vendo, para o que acontece nos treinamentos, para a conduta dos jogadores, para o momento do time, para as convicções que ele tem. Então, é claro que o barulho chega, de alguma forma chega. Porque alguém comenta, porque a gente lê, porque a gente abre uma página da rede social do clube e quase que imediatamente tem uma avalanche de críticas ou elogios. Hoje, possivelmente, vão ter muitos elogios. Se fosse derrota, a gente teria que digeri-la o mais rapidamente, porque quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil. A gente já está sendo execrado hoje, possivelmente. Isso não muda assim, o que a gente precisa fazer. Então, independentemente dos elogios ou das críticas, a gente tem o próximo jogo para planejar, olhando para dentro. Então, essa equipe que jogou hoje, ela não significa que vai ser a equipe que vai jogar quarta-feira. O Diniz vai olhar para dentro, vai ver como estão cada jogadores, o momento, quem que vai ser utilizado, se precisa descansar alguém, se está todo mundo inteiro. A resiliência que a gente destacou em uma das perguntas da entrevista. E a gente tem que pensar no próximo adversário o quanto antes e saber que o trabalho continua, que a gente comemorou esse título, mas que a temporada está só começando. A última aqui, tá, Eduardo? Tá. Eduardo, boa noite. Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Eduardo, é uma coisa que a gente discutiu bastante, essa questão do Keno, dos pontas abertos, e uma análise que se tem, assim, que eu também já fiz muito essa análise, é que com a presença do Keno, o Arias muitas vezes ficou muito preso ali na direita. E hoje a gente viu o Arias mais solto, buscando mais associações lá pelo lado esquerdo também, aproximação, várias triangulações. O Arias talvez até mais, de uma forma em que ele se sente mais à vontade. Teve também um ajuste no posicionamento dele. Vocês também estão entendendo que, por mais que você tenha essa necessidade por estratégia, em algum momento, de atuar com dois homens mais abertos, que o Arias precisa e deve flutuar mais. Como é que está sendo feito esse trabalho para ajustar o posicionamento desses dois jogadores, principalmente? Acho que é até bom tocar nisso depois de um título, de uma vitória, né? O Arias é um jogador que tem a capacidade de o Diniz jogar em 5 posições da equipe, talvez, ou mais, quem sabe. Um jogador que tem a facilidade para fazer tudo o que ele faz em ambos os lados do campo é impressionante. E por isso, merecidamente, hoje ele é um jogador selecionável. O Fernando, ele vai, jogo a jogo, decidir com frieza e sem ser interferido pelos ruídos externos, o melhor local para o Arias jogar. Hoje, acertadamente como você observou, houve uma mudança do posicionamento dele em relação ao primeiro jogo da final. Vale destacar que para o primeiro jogo da final, o Arias fez um treino com a gente. Olha só. Então, era data FIFA, ele viajou. Então, enquanto a equipe trabalhou pensando no seu próximo adversário, o André ainda chegou mais rapidamente, mais cedo, porque a seleção brasileira só fez um jogo, mas o Arias também teve uma logística péssima para voltar para o Brasil. Treina somente na sexta-feira, que já é um treino de pouquíssima carga, volume, intensidade, informação, etc. E tinha que estar apto, pronto para o primeiro jogo da final. Hoje, felizmente, deu tudo certo também.
Parabéns, obrigado. Estamos Valeu, encerrando pessoal. a coletiva do técnico Eduardo Barros. Pessoal, obrigado, boa Fluminense noite. 4, Flamengo 1. Qual